São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos de Compliance, tem a honra de apresentar a segunda parte do webinar Compliance em Tempos de Pandemia, com o tema Governança Corporativa como Ferramentas Estratégicas para as Empresas, durante e após as crises. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão da OAB Cultura e Eventos. Informamos que este evento compactua com o primeiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, o selo Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Rogéria Jeremec, presidente da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Boa noite a todos, é um grande prazer e uma honra receber todos vocês para mais esse webinar da nossa Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Tem sido um sucesso essas discussões que nós estamos promovendo com grandes painelistas, com profissionais super experientes e que vêm aqui dividir conosco toda a sua bagagem, toda a sua experiência, seu conhecimento. Esse webinar, essa série de webinars está sendo organizada pela Rose Vuolo, que é vice-presidente da comissão, de maneira que passo a ela a palavra para que conduza os trabalhos. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Rogéria, né, por essa oportunidade, por estar nos dando aí a honra de estar participando com a gente e agradecer também a todos os painelistas, a todos que estão participando, a OAB, a Secretaria das Comissões, enfim, a todos que nos ajudaram e contribuíram para o acontecimento dessa webinar. Espero que todos estejam bem, suas famílias. Algumas tiveram perdas de entes queridos, né, passando por um momento muito difícil, fica aqui o nosso pesar. Bom, como já dito no capítulo anterior dessa webinar, né, a intenção aqui é fazermos uma roda de conversa descontraída, cada um contribuirá com as suas experiências, né, esclarecendo que nós tivemos a oportunidade, né, devido à audiência, as solicitações, então nós tivemos a oportunidade de transformar essa webinar numa série. Então, a primeira foi, vamos chamar de capítulo 1, essa vamos chamar de capítulo 2, e assim por diante. Então, sendo uma série, a gente dispensa, né, as apresentações aí dos painelistas, né, já foi feito no capítulo anterior. Nesse primeiro capítulo, falamos um pouquinho sobre os conceitos de compliance e governança corporativa, né, porque eles se conversam, né, as práticas que eles têm em comum, né, e as contribuições que eles podiam trazer nesse momento. Também falamos sobre o programa de continuidade de negócios. Falamos também como fica a responsabilidade das empresas, né, em relação ao aspecto da dignidade humana, em relação ao planeta. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre o relacionamento com o poder público. Sem mais delongas, passo a palavra imediatamente aos painelistas. Mais uma vez, obrigada. Quem pode começar? Você pode começar, Léo, por favor? Posso sim. Obrigado, Rose, Rogéria. Obrigado ao AB, aos panelistas. Vou fazer uma rápida introdução só para contextualizar, né? Costumo brincar que a governança é prima do compliance, porque ambos têm na sua origem o vamos fazer as coisas certas, vamos fazer as coisas corretas, né? E é uma coisa que eu acho que quem compra
esse pensamento e traz para a sua vida, acaba percebendo que a gente não pode se afastar de fazer as coisas corretas, seja no dia a dia, seja numa situação normal, seja numa situação totalmente inesperada, como a gente vem atravessando agora, né? Por isso essa série de falarmos sobre governança e compliance em termos de pandemia e essas crises todas que a gente tem passado. E nós falamos no mês passado sobre as bases desses dois conceitos, e agora vamos falar então sobre as questões de relacionamentos com o poder público, porque nós vimos, por exemplo, apenas a título de introdução, nós temos visto muitas empresas que estão novamente, infelizmente, envolvidas. A gente volta a ver nos noticiários empresas envolvidas em denúncias, né, em alegações de fraudes ou de relacionamentos heterodoxos com o poder público, muitas vezes por uma falta de cuidado, né? Mais ou menos a gente consegue perceber uma linha média de que a governança e o compliance nessas empresas talvez precise de um reforço, né? E a gente está passando por uma fase muito difícil no mundo inteiro, o Brasil, inclusive, é um dos principais expoentes, mas a gente tem que prestar atenção, seja na venda de produtos e serviços pelos governos, dos diferentes entes, né? Seja o federal, estadual ou municipal, mas seja também no campo das doações. E acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa era apenas uma pequena introdução para que as empresas, assim como os advogados internos, as equipes de compliance internas, as equipes de governança, os empresários, os executivos de modo geral, se lembrem, esse é o nosso apelo e a gente vem aqui trazer uma colaboração, se lembrem de que as exceções existem, as crises existem, mas a gente não pode se afastar da boa governança e do bom compliance, que precisam entrar realmente no cerne da questão. E quanto mais as empresas tiverem boas práticas e tiverem essa cultura da governança e do compliance, tiverem projetos e programas estruturados, menos riscos elas correm de depois estar, entre outras coisas, nas páginas policiais, né? Essa era a minha introdução, Rose. Obrigada, Léo. Esther, eu posso te pegar um minutinho? Porque nós fizemos, eu vou fazer aí uma propaganda. Esther e eu fizemos aí uma live, e nessa live a Esther comentou um pouquinho sobre aí algumas exceções que a gente tem agora para as compras, né, com o poder público. Inclusive, ela falou o número, um decreto, né, Esther? Tem uma lei, isso. É uma lei. Uhum. Por favor, Esther, posso passar para você? E daí, por favor, gente, fiquem à vontade para já fazer seus contrapontos e irem complementando. Não vou precisar ficar chamando um a um. Obrigada. Obrigada, Rose. Antes de falar, se você me permitir, eu queria também agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui. Essa ideia de transformar numa série achei fantástica e estou muito feliz de poder participar. Mas, mais uma vez, eu queria elogiar tanto você, como a Rogéria, nossa presidente, a Marisa também, como a secretária executiva da comissão, porque essa comissão, gente, realmente é um exemplo. Então, parabéns pela Comissão de Compliance da OAB de São Paulo. Todos que estão ouvindo, saibam que a comissão funciona e muito bem, vocês estão realmente de parabéns. Aproveitando o seu marketing da nossa live, queria dizer que ela está no canal do Instagram, que a Comissão de Compliance tem um canal no Instagram, então eu acho que vale a pena também para quem estiver ouvindo, depois tiver tempo e curiosidade, entrar no Instagram e ver esse canal que tem essa live que a Rose mencionou, que eu tive a honra de participar com a Rose, mas também tem outras lives muito bacanas. Lucato também falou em uma, eu não quero esquecer ninguém, tem muitas, todas boas, mas acho que vale a pena também avisar todo mundo que tem esse outro canal. Então, falando, essa live que você mencionou, Rose, foi sobre especificamente sobre o compliance na saúde, né, nesses tempos de pandemia. E falando de saúde, obviamente aqui todos nós temos que prestar as nossas homenagens aos profissionais da saúde, né, que estão aqui trabalhando desde o início da pandemia sem parar. É uma coisa impressionante e temos que valorizar. Então, fica aqui registrado mais uma vez os parabéns aos profissionais da saúde, né? E quando a gente fala em saúde, isso trata do nosso bem mais valioso, que é a própria vida, né? A saúde. Então, evidentemente, as pessoas estão sempre dispostas a fazer a compra que for, gastar o dinheiro que for,
para tratar da saúde própria e dos seus entes queridos, né? E assim também, quando o administrador público tem que lidar com saúde, ele também tem que tratar isso com uma prioridade total. E a gente vê que, dentro da pandemia, os contratos emergenciais na área de saúde são todos tratados, obviamente, como uma grande prioridade. Então, tem essa lei nova que você mencionou, que eu vou aqui colar o número, eu não sou boa de decorar número de lei, é a 13.979, de fevereiro deste ano. Então, logo no início da pandemia, saiu essa lei nova, que trata das contratações emergenciais. Então, ela cria uma série de exceções, ou, na verdade, de um novo regime que vai durar enquanto durar essa calamidade pública que a gente está vivendo, né? Então, é muito importante a gente saber que tem a lei nova, tratar, obviamente, cumprir essa lei, né, ao invés das leis anteriores, mas lembrar disso que o Léo falou, né, que a gente tem que fazer o certo sempre. Então, não é porque a gente está no momento de emergência, no momento de exceção, que a gente não vai cumprir todas as regras de compliance, aquelas regras de governança que a empresa sempre teve e sempre quis cumprir. Então, continua valendo a mesma coisa do ponto de vista de governança e de compliance das empresas, né. Então, tem alguns pontos interessantes da lei que talvez valha a pena mencionar, Rose, se você concordar antes de circular a conversa, e aí depois a gente circula, né, que a lei, quando o Estado promulga uma lei assim excepcional por causa da pandemia, o objetivo é proteger a coletividade, né, nesse estado de calamidade pública que a gente está vivendo. Então, a lei permite contratações com dispensa, né, de licitação, durante toda a pandemia, inclusive para serviços de engenharia. Então, não é só para comprar medicamentos ou para comprar respiradores, é para tudo que tiver a ver com o combate à pandemia, né? Engenharia, construir hospitais, reformar hospitais, comprar produtos de limpeza, né, de higienização, tudo isso que os EPIs, todos, né, os equipamentos de proteção individual, tudo que foi necessário no combate à pandemia. Então, ela abre uma porta muito importante para poder tratar da saúde das pessoas, mas também uma porta grande para quem quer cometer fraude, né? E para quem quer aproveitar da oportunidade. Talvez, então, um pontinho só para tratar e passar a palavra, a lei traz algumas exceções importantes, além da dispensa de licitação, ela também deixa as empresas participarem de licitação sem ter toda aquela documentação que é usual nas licitações. Isso é importante porque quem trabalha com licitação sabe que muitas vezes a empresa não consegue participar por causa de uma certidão negativa que ela não consegue, por causa de um detalhe só, ela não consegue. E aqui a ideia é facilitar, é fazer com que as empresas consigam suprir o que as entidades públicas, os hospitais e outros entes precisam. Então, a lei dá essa abertura e também ela presume a emergência, né? Ou seja, aquela dispensa que é em caso de emergência, ela é presumida agora durante todo o estado de calamidade pública da Covid, né? Então, e outra coisa, a lei permite a contratação de empresas inidôneas, né? Mesmo aquelas que já foram declaradas inidôneas, elas podem participar de contratações com o poder público agora durante esse estado de calamidade. Então, são comentários iniciais, não sei se alguém quer aqui já colocar algum comentário sobre esses pontos. Posso fazer comentários. Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa segunda rodada. Espero que vocês nos acompanhem daqui em diante nessa nossa série até ela chegar na Netflix e na HBO. Quero agradecer também aí o pessoal da OAB que está dando suporte para a gente e parabenizar os advogados pelo dia 11 de agosto, mas não só os advogados e todos aqueles que trabalham com a ética e com compliance e governança corporativa. No gancho do que a colega falou, essa questão da dispensa de licitação, e até mesmo a gente tem visto muito ações de doação, né, para ajudar durante essa pandemia, e isso não quer dizer que o compliance tenha que ser deixado de lado, pelo contrário, a due diligence, a verificação de todos os procedimentos, enfim, para fazer a coisa certa do jeito certo, ela se mantém durante a pandemia e ela tem que ser dada aí uma atenção especial em relação a isso. No antes, no durante, mesmo até após. Então, caso de doação, saber para qual empresa que foi
aquele medicamento, aquela doação de máscara, etc. Então, a empresa tem que fazer isso internamente, né? Ainda que tenha esses processos de agilizar, né, a questão da licitação, a empresa ela tem que observar isso, né? No evento passado, eu falei muito sobre a questão humana, social, das empresas se preocuparem com seus colaboradores, de abrirem canais, usarem o compliance para darem suporte psicológico e todo o suporte em relação à saúde dos funcionários, não tomar nenhuma atitude precipitada. Eu dou como exemplo até a questão da escola do meu filho, que hoje está tentando enfrentar a questão de vai reabrir ou não vai reabrir. A escola está com um protocolo até do Sírio-Libanês, mas tudo é muito cedo, só que a gente não pode abrir mão do humano, a questão social de proteger isso, e obviamente não podemos abrir mão também do meio ambiente, que é uma outra questão que eu coloquei, da sigla ESG, que é algo que está aí no momento, as pessoas estão valorizando muito as empresas que prestam atenção nesse sentido. Eu estou com um dado aqui da Controladoria Geral da União, só em relação às operações especiais que foram feitas, só no mês de abril e maio, para vocês terem uma ideia, foram 7 operações especiais da CGU com a Polícia Federal e o Ministério Público em relação a desvios que foram feitos envolvendo esse assunto da pandemia. A gente tem, em abril, a Operação Alquimia, a Vírus Infectio, também em abril, Grabato, Medicruz, Dispneia, Camilo e Apneia segunda fase. 44 milhões de prejuízo identificado, desviado. Só abril e maio. Então, isso mostra que a oportunidade não faz o crime, né? Mas, assim, a gente tem visto que tem muita gente se aproveitando desse momento para desviar e o compliance tem que agir. Então, eu queria colocar essas questões. O plano de continuidade do negócio é muito importante, rever a governança, ter comitês especiais e, enfim, vamos debater aqui para colocar na prática sugestões que a gente possa dar para vocês enfrentar essa pandemia. Posso complementar, Rosi, aí? Passa a bola. Em relação a esse tema, um dos maiores dilemas que foram, eu acho que entendo, né, que foram um dos maiores dilemas enfrentados nesse período, porque esses processos de doações passavam por escrutínios muito rigorosos, né? A gente acompanha, porque não só a área de compliance tem que participar, a sustentabilidade, que é o ESG que foi mencionado, também tem que participar para ver de que maneira aquela doação beneficia a comunidade que está recebendo. E eram doações sobre máscara, cesta básica, álcool gel, respiradores, etc. E muitas vezes essas operações elas foram feitas usando intermediadores, né? Usando terceiros que num processo normal teriam recebido um red flag, que é o que a gente chama no dia a dia da companhia. Então, o que eu acompanhei, alguns pedidos foram negados, outros não foram, e o grande problema foram esses intermediadores, esses terceiros, que estão sempre no foco de atenção quando você fala em compliance. E aí tem um exemplo, sem querer ainda antecipar resultado, porque a gente não sabe, são processos sobre investigação, e sem entrar no mérito, o fato é que a gente tem um case assim, que eu acho que é relevante, que aconteceu no consórcio lá do Nordeste, que comprou e antecipou pagamento de um valor significativo de respiradores, e a gente se pergunta como é que foi feito o due diligence, né? O que foi feito? Como é que a gente chegou naquele intermediador e como é que a gente fez aquela compra e como é que a gente antecipou o valor? E no setor privado, você não pode fazer isso, e tem uma questão muito mais importante, o melhor preço não é necessariamente a melhor aquisição, e tem uma questão muito importante, né, que eu acho que tem que ficar aqui ressaltada, que é a questão da reputação. Quer dizer, a empresa faz uma doação, né, para uma determinada... A gente está num momento que você tem uma pandemia, você tem uma questão humanitária, né? Mas, ao mesmo tempo, que foi mencionado,
você tem milhares de investigações acontecendo que afetam a reputação dos executivos e das empresas. Então, eu tenho comentado, enfim, nos eventos que eu tenho participado, que o papel do compliance, ele é essencial nesse período, porque eu, assim, da minha experiência que eu tenho, desculpe, recuperar a reputação é doloroso, é caro e você não tem garantia de que você vai recuperar. Então, aquela cobrança que você tem, decisões rápidas, fast track, para poder aprovar esses eventos, os profissionais de compliance têm que estar muito bem preparados. Eu volto a um ponto que eu tenho falado bastante também, que é a maturidade da equipe. Quer dizer, a gente está vendo também um pouco, e aí a gente pode comentar no próximo bloco, não esvaziamento, né? Mas a gente está passando por uma crise, está tendo redução de equipes, etc. Mas você precisa ter alguma maturidade na sua equipe de compliance, porque se tiver que tomar uma decisão de risco, uma decisão rápida em relação a um evento desses num momento de emergência, que ela passe por um profissional também que tenha alguma experiência. Não que os mais jovens não possam ajudar, eles vão ajudar sempre, mas realmente a gente precisa ter uma base muito bem formada num momento de crise, né? Um comitê de gestão de crise, etc. E o compliance tem um papel importantíssimo aqui. Queria pegar o gancho agora da Cecília e fazer o contraponto com o outro primo, que é a governança, né? A gente combinou falar desses dois pilares de fazer as coisas corretamente, né? E lembrando um pouco de conceito de governança, a gente precisa pensar no que é o melhor para a empresa, né? Não para este ou para aquele público. Não vamos falar muito longamente, já falamos na primeira parte, mas a governança pressupõe um equilíbrio positivo entre todos os agentes que a gente chama de stakeholder, né? Então, você vai ter a parte financeira, vai ter a parte dos funcionários, do cliente, toda a cadeia produtiva, a sociedade, o governo e assim por diante. Então, eu acho que pegando esse gancho que a Cecília comentou, você precisa evitar de privilegiar apenas um desses públicos, né? Seja só o lucro, seja só o meio ambiente, seja só o consumidor e seja só o governo ou a própria sociedade. Se a gente se esquecer desse equilíbrio, a gente acaba fugindo da boa governança e é o barato que às vezes sai caro. Muitas vezes a gente se deixa seduzir de propósito ou não, né? Aí a gente não pode falar em tese sobre isso, mas se alguma coisa está dando errado, normalmente você vai procurar e vai ver que a governança falhou e o compliance falhou. Inclusive, tem uma questão aqui que já apresentaram para a gente sobre o que acontece com as empresas que estão, digamos assim, escorregando ou fazendo as coisas de uma maneira mais estranha, né? Se é uma questão de falta de estrutura de compliance ou se é uma questão do tom do topo, né? Que a gente chama do tone of the top. Eu imagino que os meus colegas de painel vão concordar que a gente não pode responder essa pergunta de uma maneira específica, porque cada caso é um caso, né? Mas o que dá para a gente falar, ou pelo menos eu vou levantar essa primeira bola, é que pode ser tudo. Pode ser que seja uma questão de falta de estrutura de governança, pode ser uma falta de estrutura de compliance. Muitas empresas, infelizmente, e acho que esse é um dos papéis desse painel, a gente lembrar as empresas que não podem deixar a governança e o compliance de lado. Muitas empresas na correria, muitas vezes até querendo ajudar, como lembraram a Esther e a Cecília, muitas vezes querendo fazer o bem para a sociedade, mas atropelam, deixam de tomar certos cuidados, né? Então, se você se esquecer da boa governança, do bom compliance, pode gerar problemas também. Existem, sim, casos em que essa cultura de fazer as coisas corretas, de fazer o certo porque é certo, não entrou na cultura da empresa, não entrou no DNA de todo mundo, e existem os casos, infelizmente, que até a alta gerência está envolvida, muitas vezes por N razões que a gente não vai conseguir detalhar aqui, por várias razões, essas empresas muitas vezes vão para o caminho errado mesmo,
com a consciência ou a ciência dos donos ou da alta gestão. Outras vezes não, outras vezes você começa a ver esses problemas na média gerência ou até na ponta. Por isso que a gente precisa ter estruturas de governança e de compliance que permeiem todas as operações e todos os momentos. É uma vigilância constante, porque muitas vezes a gente vai ver desvios voluntários, outras vezes são até involuntários, e aí os advogados vão tentar mostrar a diferença entre o joio e o trigo, mas eu acredito que com isso a gente está tentando responder essa primeira pergunta. Não vejo como generalizar. Essas empresas que estão errando, primeiro a gente tem que esperar que esses processos cheguem ao seu final. A gente tem que partir do pressuposto que até provem a culpa, são todos inocentes, mas a gente levanta esse red flag, a gente levanta esse alarme que o Fábio trouxe com essas operações todas, estão mostrando que alguma coisa não está bem, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, voltando para a estrutura de governança, de compliance, trazendo tanto quanto possível a alta gerência, a alta gestão, mas mapeando todas as operações das empresas, especialmente empresas maiores, isso se torna mais complexo. A empresa que tem muitas atividades, muitas áreas, muitas lojas, muitas fábricas e uma quantidade grande de pessoas tomando decisões, fica muito difícil você monitorar isso se você não tiver estruturas de governança e compliance que automatizem isso e que gerem procedimentos que possam ser acompanhados, né? Não sei se meus colegas querem completar essa resposta à primeira questão. Eu quero, Léo. Primeiro, já que eu sou a única que ainda não falou. Bom, primeiro eu adoro ter um criminalista no painel, porque nada como ter o Fábio como um criminalista com os nomes de todas essas operações e essa criatividade que a nossa Polícia Federal possui, né, com as operações, que a gente fala rindo, mas é uma tristeza, que no meio de um momento tão tenebroso que estamos enfrentando como sociedade, a gente continue tendo pessoas de ambos os lados da relação se aproveitando de uma situação emergencial para ganhar vantagem, né? Para ter uma venda a mais ou ter e corrupção de modo geral. E eu acho que exatamente como você falou, não dá para a gente definir numa empresa de quem que foi a responsabilidade. Muito provavelmente algumas dessas empresas não tem estrutura nenhuma de compliance. Então, ou se tem, o profissional de compliance não está envolvido no poder decisório, que é o que a gente falou da última vez, da questão do comitê de crise, de ser tão importante os profissionais de compliance serem membros do comitê de crise, porque eles vão estar participando do momento decisório, né? E nas grandes companhias, esse tipo de decisão é tomada nesse momento. Depois, a gente faz a operacionalização normal com base nos nossos processos, né? Exatamente porque o momento é de emergência, muitas das decisões nas empresas, elas estão sendo tomadas a toque de caixa. E o papel do profissional de compliance nesse momento é minimizar o risco da melhor forma possível, né? Com base em todos os procedimentos da companhia, mas ele também não pode ser, ele e ela não podem ser impeditivos, porque senão a empresa não cumpre também a sua função social de estar colaborando com a sociedade neste momento. Então, eu acho que um conselho prático, porque alguém escreveu também no chat aqui, que queria muitos conselhos práticos da gente hoje, é isso, nesse momento de crise, infelizmente não dá para a gente fazer o mesmo nível de due diligence que a gente faria numa doação normal. Então, talvez o que vai acontecer é que você vai, como empresa, usar aquelas ONGs ou os parceiros que você já tinha, porque você já fez a due diligence, você já tem tudo mapeado, né? Você não vai para uma ONG nova, porque você já tem alguém. Isso é uma das formas. Diga, Rô. Marisa, então, era nesse ponto que eu queria chegar aqui. Eu acho que ou você usa aquelas que você já tem, você mapeou, ou sim, você tem que fazer a due diligence completa. Essa foi a primeira dificuldade que se mostrou quando veio a pandemia. Como que a gente faz para atender e atender de maneira mais rápida, sem perder a segurança jurídica que sempre permeou todas as doações, todas as atividades da companhia? Então, aí é um trade-off. Ou você vai fazer tudo muito mais rápido, e aí com sacrifício de hora de sono, de fim de semana, do que for, para dar a segurança jurídica
que a empresa necessita, requer, principalmente agora, porque eu não me canso de repetir, tudo que nós fizermos agora, nesses momentos de pandemia, vai ser escrutinado amanhã com lupa. Então, a urgência de hoje ajudar, se amanhã tiver um mal intencionado, como você acabou de mencionar, gente de ambos os lados, de ambas as pontas, que queria levar uma vantagem e levou uma vantagem e usou a boa-fé, a responsabilidade social da empresa nesse processo, ninguém vai querer saber que a sua intenção era boa. Então, por isso a minha resposta é, eu faço tudo o que eu tiver que fazer e tudo que eu fazia antes com a mesma qualidade técnica, só que se antes eu levava 48 horas para fazer, agora eu vou fazer em 4. Que jeito? Dividindo entre a equipe toda, que está cada vez menor, como a Esther falou, mas é o jeito, porque tudo que a gente bobear, agora eu vou usar essa palavra que não é técnica, mas tudo que a gente pegar leve agora vai voltar contra nós com força total amanhã. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só queria pegar o gancho na tua fala de usa quem você conhece, quem você já testou, sabe que dá certo, que funciona, ou faz tudo, faz o processo completo. Complementando o que a Rogéria falou, quer dizer, tem que estar só muito rapidamente o que a gente fala de rastreabilidade, né? Todas as decisões têm que estar muito bem documentadas. Então, as empresas de grande porte já possuíam sistemas que você consegue documentar e cada decisão, cada passo a passo. E pequena e média empresa que não tem, mesmo que você vá para um sistema manual, precisa ser feito. Vai dar trabalho? Vai, mas é o que a Rogéria, a Marisa, a Rose, aqui todo mundo comentou, o Léo comentaram, que se os profissionais precisarem dar algum esclarecimento, quer seja no futuro perante um board, um conselho, ou perante uma autoridade pública, você possa recuperar o passo a passo de como você chegou naquela decisão. Eu acho que essa parte da evidência, né, e ter tudo rastreável, o conselho prático. Não, com certeza. Uma das coisas que eu tenho feito muito na companhia é assim, a gente aprova primeiro a decisão no comitê, depois eu formalizo por e-mail e depois se faz o processo, porque eu tenho na minha empresa um sistema que tem que se colocar e fazer toda a aprovação formal e que às vezes leva 10 dias. Então, operacionaliza com o e-mail e aí depois faz toda a parte de formalização da decisão para manter os registros, né? Que é exatamente a questão da governança. Mas eu acho que esse é o ponto. A gente, como profissional, a gente tem que ter essa certa flexibilidade nesse momento, principalmente agora, de falar, não, vou te aprovar por e-mail, e desde que você me formalize aqui com a minuta do contrato, depois, né? Mas vamos operacionalizar, porque acho que essa é muito a questão do profissional de compliance quando ele é visto como o impeditivo, porque tem muito profissional, talvez até porque ainda está começando, não se sente seguro, que fica pautado no processo que tem dentro da companhia. Não, você tem que passar por essa aprovação. E esse não é o momento da gente fazer isso, porque nesse momento já foi 10 dias e você não conseguiu, né, operacionalizar uma decisão. Acho que é isso. Pegando de novo esse gancho da governança e do societário, na linha do que a Marisa estava dizendo, você também vai ver que a boa governança prevê uma série de etapas, uma série de procedimentos, de fluxos de informações e aprovações, até que aquela decisão seja implementada. Em períodos de exceção, como a gente está vivendo agora, de emergência, muitas vezes você não consegue, não dá tempo. A própria lei de SA prevê prazos de convocação e etc., que em alguma medida a gente não consegue cumprir agora, mas só uma sugestão também bem prática de que você pode fazer algumas aprovações a posteriori, ratificando, ou seja, confirmando que aquelas decisões foram tomadas oficialmente. Você vai colhendo informações por e-mail e assim por diante, como a Marisa falou. Do ponto de vista societário, isso também pode ser feito. Você ratifica aquelas decisões de emergência, mas é importante que tenha essa formalização para que você depois, se for necessário, tenha como explicar como foi esse procedimento, né?
Eu posso fazer um comentário aqui? Eu acho que é super importante tudo isso que vocês estão falando e concordo. É muito importante poder documentar, porque o que está acontecendo, e todo mundo, né, é do ser humano, você age no momento em que você tem a emoção envolvida, o momento é de emergência, a calamidade pública está expressa na própria lei que eu mencionei, aquela que eu vou repetir o número aqui para quem não tiver anotado, mas é uma lei importante para todos os advogados nesse momento, que é a 13.979. Essa própria lei fala que a emergência está presumida. A gente está no momento de calamidade pública, é emergência, tudo que tem a ver com a Covid, né? Mas depois isso vai ser analisado na frieza da lei, na frieza do papel, com letras ali, preto e branco, acabou, né? Então, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ou mais, quando alguém for analisar aquele evento do passado, não vai ter emoção alguma, ninguém vai estar achando bonito, ninguém vai estar achando que é um ato de heroísmo, vai ser tudo muito frio. Então é importante documentar, né? Super importante. Eu acho que o melhor conselho hoje que eu posso dar para alguém, olha, documenta a sua decisão. Mas eu queria fazer um outro comentário do ponto de vista, alguém pediu conselhos práticos, né? Do ponto de vista prático, o que a gente vê acontecer em crise as pessoas individualmente ficarem preocupadas com a sua responsabilidade individual e, com isso, acabarem paralisando a empresa ou mesmo o órgão público, porque ela fala assim, eu não vou assinar isso, né? E aí todo mundo tirando, usando uma expressão também nada técnica, mas todo mundo tirando o corpo fora, a coisa não anda, né? Então, as pessoas têm que ter a coragem e a responsabilidade para tomar decisões. E decisão no momento de crise, com pouco tempo para decidir, com decisões assim, de verdade, envolvendo até vida ou morte, né? É muito difícil. E a gente tem que valorizar nesse momento as pessoas que estão colocando a sua responsabilidade individual na linha de frente para tomar decisões em nome de empresas ou em nome de órgãos públicos. Como é que fica a situação de um diretor de hospital quando ele tem que decidir se ele compra ou não compra um medicamento, se ele acaba com aquele estoque ou não acaba com aquele estoque, se ele autoriza a usar um medicamento diferente daquele que está no protocolo, porque tem gente que pode morrer nas próximas 24 horas se ele não decidir. E essa pessoa decide. Bom, é óbvio que sempre que possível é bom decidir em colegiado, porque você consegue ouvir outras pessoas e ter várias opiniões. Então, essa também é uma recomendação importante e prática, né? Se possível, tomar decisões em colegiado. Mas documentar. Então, por exemplo, o diretor do hospital contrata uma empresa que foi declarada inidônea, mas, poxa, era o único fornecedor de tal suprimento, álcool gel, anestésico, seja o que for, aqui na minha região, eu precisava disso em 24 horas, tinha que ser essa pessoa. E era inidônea, mas é justificável. Então, é importante ter coragem de tomar decisão. A gente vê gestor público sendo processado por improbidade administrativa à torto e à direito. Sabe? Então, é muito importante lembrar que também, por um lado, as autoridades têm uma função muito importante, evidentemente, quando elas punem, mas, por outro lado, às vezes o punitivismo é exagerado, então existe a preocupação, tem que existir uma preocupação com equilíbrio nisso daí, e a preocupação em deixar a autoridade, também o gestor público, não a autoridade punidora, no caso, mas aquele que toma as decisões em nome da Secretaria de Saúde, do hospital ou do órgão que for, poder decidir sem ter só medo, né? Então, dá essa segurança também de que ele pode e tem que decidir numa emergência, né? Então, acho bem importante do ponto de vista prático poder tomar em colegiado as decisões, se possível, documentar para depois conseguir se defender lá na frente quando isso for tratado com frieza. Eu queria Esther, só... Oi, Rogéria. Não, termina. Eu ia fazer um comentáriozinho só, mencionar um exemplo específico só, Rogéria, porque depois tenho certeza que você vai falar coisas muito mais importantes do que eu. Não vá nessa, não. No mês passado, Rogéria, no dia 13, exatamente há um mês, teve um depoimento de um secretário do Ministério da Saúde, que eu não anotei o nome, mas ele está em vídeo, ele depois na Câmara dos Deputados, para aquela comissão que está tratando da Covid. E ele pediu para irradiar essa orientação dele, expressamente ele falou que era para os gestores de hospitais públicos e para os ordenadores de despesas de hospitais públicos comprarem o que for necessário, ainda que haja sobrepreço. Ele falou, precisa, é necessário, tem que comprar. Se houver sobrepreço, isso tem que ser reportado, tem que se abrir uma sindicância e tem que investigar por que a empresa estava cobrando um preço acima do justo,
ou daquele que faz sentido, porque você não pode deixar de atender a saúde pública. Mas, por outro lado, se a empresa estiver abusando, ela vai ter que responder posteriormente, seja, né, administrativamente ou judicialmente. Então, é muito interessante, eu acho, esse exemplo, porque repercutiu bastante na época. Sim, não, excelente. Eu vou passar a palavra para o Lucato, que está tentando falar aí já faz umas 3 pessoas, mas o que eu queria só comentar, dando essa linha de orientação prática, é que a gente também está fazendo uma política de exceções. Como tem política para tudo, uma política para exceção, não uma política para contingência do Covid, porque a gente tem gestão de crise várias vezes por diversos temas, né, por várias coisas. Então, uma política para as exceções, em que você documenta como que você vai fazer na exceção. Então, o meu caminho tem 7 steps. Quando eu tiver numa exceção de uma crise, eu vou ter 3, e aí eu subo o nível para garantir que as pessoas com mais senioridade dentro da companhia sejam aquelas que deem o seu de acordo, mas você fecha, você consegue documentar de uma maneira oficial, quer dizer, isso foi determinado pela empresa. Lucato, fala, meu filho, que você já está pedindo a palavra aí faz tempo. Eu ia falar tudo isso, mas agora que você já falou, não precisa mais. A gente tem um jeito carinhoso de falar de evidências positivas, né? Que é justamente isso, registrar para justificar o que foi feito nesse contexto emergencial, para lá na frente, e a gente está torcendo para que tenha esse lá na frente, e ele chegue logo, a gente possa entender o que foi feito, como que o processo foi feito e quais foram as justificativas, o racional de ter feito aquela operação daquela maneira. Eu acho super importante todos os esclarecimentos que foram colocados aí em relação a dividir a decisão, fazer ela colegiada, a questão do comitê emergencial, a política também de exceção, né? Para também não ter casos em que a empresa acaba pegando o core business dela e acabe aprovando nesse regime de exceção, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, com aquele pedido de vamos fazer esse procedimento aqui, porque está todo mundo fazendo rápido, e não é assim também, né? Então, tem que identificar se tem a ver com a Covid que justifique essa questão. E até interessante, eu vou trazer eu acho que é importante a gente falar de questões bem práticas, né? Eu acho que talvez é isso que o público também queira um pouco de nós. Vou citar um caso prático de um cliente nosso que se deparou com uma situação de um fornecedor dele no ramo de mineração que teve o nome citado numa operação da Polícia Federal, né? E o que acontece? Muito naquela linha também da questão, quer dizer, a operação não concluiu ainda, o fornecedor foi só mencionado, mas o contexto ali na região é bem problemático em termos de corrupção, e o cliente falou, não, então, o que eu faço? Eu continuo comprando, faço alguns planos de mitigação, controlo melhor na lupa, né, esse fornecedor. Enfim, a gente foi estressando os cenários até que o cliente falou, bom, eu vou fazer a operação direta. Resolveu estruturar a operação dele de maneira a ele ir lá extrair o minério naquela região sem ter que comprar de fornecedor para fazer o tracking da onde o minério realmente é extraído e ter todas as proteções. E aí ele nos consultou e a gente está trabalhando nessa questão e a gente viu o quanto que é difícil também, porque a questão de você delegar a obtenção da licença ambiental para um terceiro, comprar de um fornecedor, não exime a empresa, obviamente, de fazer os due diligence e ter o compliance para verificar se eles estão agindo de acordo com a lei. E quando a gente faz a operação, o cliente faz a operação diretamente, ele também se vê preocupado, fala, bom, agora eu vou fazer diretamente, preciso ter uma proteção. O que a gente tem visto muito aí é a criação dessas 3 linhas de defesa. Teve até um documento recente falando da questão da auditoria, de como fazer isso. Uma primeira linha de defesa com controles de gerência, medidas de controle interno. Uma segunda linha colocando controle financeiro, segurança, gerenciamento de risco, inspeção, conformidade. E aí a terceira linha, que seria a auditoria interna, as 3 trabalhando juntos para, enfim, dar mais segurança à operação. Eu acho que é algo que a gente precisa ter também aí como um norte para dar segurança nas operações. Antes de passar para o próximo bloco, eu tenho que fazer uma propaganda aqui,
como o primeiro capítulo, nós tínhamos pessoas de todas as cidades, estados, ou pessoas de outros países. Nesse, nós também temos aqui o registro de pessoas de Angola, de outros estados, Rio Grande do Norte, Goiânia, tem muita coisa. Isso deixa a gente bem contente, é uma honra estar com toda essa participação. E eu queria colocar aqui uma pergunta, que está aqui no nosso chat, né? O Felipe Terranova, ele faz uma questão quanto às doações pelas companhias serem caracterizadas como doações eleitorais. Ele pede uma sugestão de alguma preocupação relevante, como evitar. Rose, eu tinha até respondido direto no particular para ele, mas eu posso falar a mesma resposta e as pessoas complementam. O que eu tinha respondido para o Felipe é assim: primeiro tem que ver, a sua empresa, ela é favorável, ela define o que vai fazer? Então essa é a primeira visão. A maioria várias empresas hoje em dia já definiram que não vão mais fazer doações eleitorais. Eu acho que a questão dele, Marisa, Então, você tem que... Agora, se sua empresa está ok para fazer doação, você vai fazer a doação na forma da lei. É isso, basicamente. Não tem muito mais o que fazer. E vai manter todos os registros para que, quando vier, dentro do percentual que se pode ser feito e tudo mais. Eu não consigo ver outra coisa. Não, eu acho que a questão dele foi a doação feita ser caracterizada como uma doação eleitoral. Então, mas eu acho que doação eleitoral é uma... Perdão, Esther, só complementando. Doação eleitoral, ela ocorre durante o período da eleição para a campanha. Então, não tem muito como caracterizar de outra forma, porque se você faz uma doação para a prefeitura, você não é uma doação eleitoral. Ela é uma outra situação, não é, Esther? Complemente agora. Por favor. Esther, o microfone. Desculpa, gente, eu com esse botãozinho do mudo é uma dificuldade. Eu acho que, eu não sei se eu entendi bem a pergunta do nosso participante, mas eu imagino que seja aquela doação eleitoral disfarçada, aquele caixa 2 eleitoral, esse tipo de situação, né? Mas aí eu acho que isso vale também fora da Covid, né? Isso eu acho que eu não sei, eu não estou conseguindo ver muita diferença entre esse tipo de doação disfarçada e aquela que dentro da pandemia ou não. E é até bom porque assim, eu ando desatualizada de algumas coisas. E a Flávia Dini e o Marcelo Rosa lembraram que é proibido doação de pessoa jurídica para partido político. Desde 2015. É isso que eu ia comentar. É isso aí. Isso que eu ia comentar. E fora que, mesmo que seja uma pessoa, um diretor, eu tive casos de diretores, executivos de empresas sendo chamados, não no contexto da Covid, mas em outros contextos, para participar de almoços, participar de eventos e tal. Você tem que desassociar isso da companhia. Ou, eventualmente, como a Marisa colocou, tem que ter uma política mostrando que aquela decisão da doação ela é do indivíduo como pessoa física, né? Não tem a ver com a pessoa jurídica, não tem contrapartida, que é o ponto que mais pega em relação a esse tema, é a questão das contrapartidas. Só queria fazer um comentário em relação à coisa que a Esther falou de sobrepreço, só também para deixar uma questão prática aí, para quem tiver interesse em entender esse tema, olhar um pouquinho as instruções da Senacom, da área de defesa do consumidor, que tratam bastante dessa questão agora do momento que a gente está vivendo da Covid e a questão de sobrepreço. O CAD também tem orientações específicas a respeito de compra de produtos emergenciais e como tratar. Então, essa questão do sobrepreço, ela está bem, vamos dizer assim, ela está com um colchão bastante sólido, preparado pelas autoridades aí para poder apoiar eventuais compras que sejam feitas em momentos emergenciais em que você tem uma alta demanda e uma capacidade de oferta baixa. Quero fazer só um comentário sobre a questão da doação eleitoral. Ela está realmente prevista até em lei já, depois da reforma eleitoral, já em 2015.
e é proibido. E recentemente estão usando de subterfúgio, pessoas que estão sendo processadas no âmbito da Lava Jato, que por questão de recebimento de propina, estão alegando que essa propina, na verdade, foi recebida para fazer uma doação eleitoral para se privilegiar do foro e tirar o processo da Justiça Federal e encaminhar para a Justiça Eleitoral. Então, a coisa assim, só no Brasil mesmo que a gente vê coisas tão absurdas como essa. Mas, enfim, só um pequeno parênteses aqui. Só tá falando talvez um pouquinho mais sobre o tema de doação. A gente pode passar para o próximo bloco. Desculpa, Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu acho que o próximo bloco que a gente reservou foi falar um pouquinho, né? A gente está falando de calamidade, de toda essa situação, né? E o Fábio acabou de mencionar, né? A gente falar um pouquinho sobre a questão do Líbano, né? Quem gostaria de começar? Posso Rose, começar? Então, Léo, você vai falar, mas a Esther queria terminar só com a doação, Rose. Ela queria fazer uma última parte sobre a doação. Aí o Léo fala do Líbano. Não, obrigada, Rogéria, mas imagina, era só um pensamento que me ocorreu para complementar a questão das doações, como o nosso participante, desculpe, eu acho que é Felipe, né, colocou a questão das doações disfarçadas, que na verdade são doações eleitorais, né, a gente tem vários tipos de doações disfarçadas, inclusive como propinas, né? A gente vê esse tipo de situação nas empresas e isso, obviamente, não é o que se deve fazer. A gente sabe, então, que a gente quer fazer o certo do ponto de vista de compliance e governança. Não vejo isso muito diferente agora durante a situação da pandemia, exceto pelo fato de que as doações têm que ser muito rápidas, tudo tem que ser decidido rapidamente, né? A emergência em si. Então, não são doações feitas com calma, são doações feitas na pressa. Então, vale, acho que o mesmo conselho que a gente falou antes, né? Tomar decisões colegiadas, documentar bem, tentar conhecer para quem você está doando, né? E justificar essa decisão da melhor maneira possível. Era só esse comentário para tentar ajudar aqui do ponto de vista prático. Eu acho que aqui, nossa, foram muitas sugestões práticas, né, Esther? A Rogéria também mencionou a questão da política, né? Políticas de exceções. Eu acho que os comitês, acho que são muito importantes. Léo, você pode abrir esse próximo bloco? Posso sim, só para levantar a bola, né? Obrigada, por favor. Imagina, a gente combinou de trazer um pouco de contexto mundial, né? E acho que, infelizmente, é uma catástrofe que aconteceu há poucos dias no Líbano. Acho que a gente precisa se solidarizar com todos os libaneses, não apenas do ponto de vista humano, mas também pela grande comunidade libanesa, de origem libanesa, que a gente tem aqui no Brasil, né? Já seria uma catástrofe em qualquer aspecto, mas chega um pouco mais perto. Acredito que todo mundo aqui tem amigos, talvez até familiares de origem libanesa, a gente se solidariza também. Mas o que eu acho que a gente pode pegar como gancho, só para levantar a bola, é que, a despeito dessa situação ainda estar sendo investigada, a gente ainda não sabe, pelo menos eu não sei, acho que ninguém aqui sabe em detalhes por que esse acidente aconteceu, mas a gente recebe algumas informações que eu acho que a gente pode pegar como ponto de partida. Uma delas é que essa quantidade tão grande de um produto tão perigoso estava já há bastante tempo armazenada, em condições que se provaram inadequadas, né? E, pelo que eu já li também, existiam denúncias de que isso estava armazenado de uma maneira equivocada e, a bem da verdade, não se tomou o caminho correto, né? Seja pelo aspecto da governança, seja do compliance. A gente, nesse momento, ainda não sabe o que deu errado, mas é evidente que alguma coisa deu errado. E eu acho que só reforça o que a gente já vinha falando, porque imagina essa catástrofe, que já seria uma coisa brutal em qualquer situação, ainda vivendo essa pandemia, né? Já vivendo uma complicação em termos de saúde pública, e eles ainda perderam todos os hospitais, pelo menos de um grande raio na cidade inteira.
né? Então, isso reforça um pouco até do que a Rogéria falou, das cidades. Acho que a gente pode tentar aprender com os erros dos outros, e não só com os nossos, e também ver que a gente precisa ter redundância de tudo, né? Por exemplo, quando caíram as Torres Gêmeas, a gente começou a pensar em redundância de arquivos, redundância de TI, né? As empresas começaram a ter essa preocupação, porque se você perde uma base, você tem que ter alguma maneira de continuar operando, né? E talvez ninguém tivesse pensado em redundância de saúde, né? De suprimentos, de equipamentos, de hospitais e clínicas, de médicos. Você vê que a gente aqui no Brasil perdeu, em algumas cidades, grande parte da força de atendimento médico, porque os próprios profissionais de saúde se contaminaram também e já não podiam mais atender ou eram do grupo de risco. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Mas, para fechar no Líbano, eu acho que, ainda que nós não saibamos exatamente os detalhes, está comprovado de que houve falha do governo, em alguma medida. A gente não conhece em detalhe as competências lá no Líbano para saber que ente público realmente falhou, mas está evidente que falhou, tanto que gerou essa onda de insatisfação e de revolta e a própria renúncia do primeiro-ministro, né? Eu acho que é um ponto para a gente conversar um pouquinho, se vocês toparem, mas me parece óbvio, ainda que a gente não possa atribuir, e nem seja o nosso papel atribuir responsabilidades, mas falhou. E há uma vigilância permanente. Vejam que, assim como a gente disse que as operações policiais não pararam, né? Que os malfeitos nas empresas e nos governos não pararam, os acidentes também não pararam, e a gente precisa estar preparado para conviver com tudo isso, né? Vou colocar um ponto muito rápido. Concordo 100%, a gente precisa ser bem expresso, porque isso tem relação com corrupção. Tem relação com corrupção. Eu quero trazer só a questão, teve um relatório da ONU recentemente publicado, falando de conectando as agendas das empresas e direitos humanos e anticorrupção, para falar, fazendo um alerta para o custo humano da corrupção. Caso os governos não se protejam contra fraudes e subornos nas cadeias de fornecimento de serviços de saúde na luta contra a Covid-19. Então, a corrupção gera custo humano, gera questão de explosão, enfim, é algo que precisa estar na agenda de todo mundo. É só esse comentário que eu queria fazer, porque eu até me abstive de ficar vendo tanto essas notícias do Líbano, porque me entristece pessoalmente. É muito triste, realmente. Pegando esse ponto, né, que o Léo mencionou, a gente teve nessa pandemia, né, o exemplo da Finlândia, né, em que ela, né, com o que ela aprendeu, né, com a Guerra Fria, ela tinha armazéns secretos com máscaras, equipamentos de proteção, e exatamente o que a gente... Será que a gente deveria ter tudo isso realmente duplicado? A exemplo, né, da Finlândia? Fica aqui, né, no pensamento. Muito interessante. Citando da Finlândia, tem um documentário novo da Netflix falando Down to Earth, com o Zek, que fala como a Finlândia passou de um país que usava muito, né, essa energia, era poluída, etc., e passou para 100% de energia limpa. Muito interessante, fica a dica. Desculpa, Esther, pode... Não, imagina, eu não sei usar essa mãozinha que você levanta a mão para pedir para falar, então eu tô aprendendo. Eu ia só fazer um comentário ainda com relação à situação que foi trazida do Líbano. Obviamente uma tragédia, muita gente morreu, tudo isso é muito triste. E eu não sei se acompanhei todas as notícias, obviamente não acompanhei todas as notícias, mas não sei se acompanhei notícias suficientes sobre o que aconteceu no Líbano para entender melhor o que pode ter sido. Acho que, como disse o Léo, não temos a resposta do que de fato aconteceu. Então, eu não sei se foi falta de fiscalização das autoridades, se houve corrupção, se houve algum ato intencional ou se foi um acidente. Não dá para saber, né? Pelo menos eu não consigo ter essa visibilidade. Mas o que eu não consigo deixar de pensar é que essas tragédias, né, com operações perigosas,
são importantes para que sirvam como lição. Então, você opera com produtos explosivos, você armazena produtos explosivos, né? Se acontece um acidente, ele não é um acidente simples, ele é um acidente gravíssimo. A mesma coisa que a gente viu aqui com as barragens, né? De Mariana, de Brumadinho, são operações perigosas, né? A quantidade de água que é armazenada, quando ocorre um acidente, a gente espera que não ocorra, mas se ele acontecer, ele vai ser gravíssimo. Então, acho que daí tem uma questão de compliance muito importante, independentemente da gente falar de corrupção, ou de compliance antitrust, ou de outros tipos de lavagem de dinheiro, outros crimes, mas o compliance da atividade perigosa em si, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso também, dos protocolos, né? Que não podem ser abandonados nos tempos de pandemia, né? Não é porque a gente tem uma crise de saúde que a gente vai deixar de atentar para os outros aspectos da operação de uma empresa, né? Posso pegar um gancho sobre aprendizados também? Eu comentei, acho que foi no outro papo que a gente teve na parte 1, sobre a governança que muita gente acha que surgiu com o Sarbanes-Oxley e com aqueles escândalos que aconteceram no mundo e mais ainda nos Estados Unidos no começo desse milênio, né? Com Enron, WorldCom e outras empresas. E na verdade, aquilo serviu como uma lente de aumento para todo mundo entender a gravidade da coisa e realmente trouxe uma lição, um aprendizado, né? Eu acho que a gente, daqui a um tempo, não sei quando, como disse o Fábio, a gente espera que essa situação toda passe rapidamente, mas ela está se alongando. A gente não sabe quando a gente vai conseguir olhar para isso tudo pela lente da distância, né? Para quem teve filosofia do direito, talvez se lembre da importância da coruja de Minerva, para a gente estar um pouco longe da situação para poder avaliá-la, né? Daqui a um tempo a gente talvez vai conseguir entender os aprendizados. E acho que a gente tem casos de aprender como não fazer, como é o caso do Líbano, né? Alguma coisa deu errado, a gente em algum momento vai descobrir. O caso brasileiro, não vamos polemizar, mas também os números mostram que a gente está errando, tomara que a gente aprenda. Mas eu acho que a gente também tem bons exemplos, pelo menos assim parecem. Já foi falado aqui o exemplo dos nórdicos e também da Nova Zelândia, né? Ontem, pelo que eu soube, voltaram a existir alguns casos, mas eles estavam sendo os melhores a lidar com isso. E queria lembrar o caso da Alemanha, também eu não sei detalhes, mas pelo que eu já vi na imprensa, a Alemanha estaria preparada para qualquer tipo de crise de saúde, né? Eles não estavam preparados para a Covid, ninguém estava, mas eles estavam preparados para qualquer problema de saúde. Então, eu acho que a gente vai ter que, como sociedade, como nação, tentar aprender também com esses erros e com os acertos, né? E voltando para o nosso gancho aqui, a governança e o compliance ajudam isso, a você mapear processos, e inclusive, como a Rogéria já falou, está preparado para crises, porque a maioria das empresas mais estruturadas já tinha comitê de crise, né? Pelo menos muitas delas tinham. E eu acho que hoje todas as empresas de qualquer tamanho, ainda que talvez não tenha esse nome, ainda que talvez não tenha uma organização muito fechadinha, aprendeu que tem que estar preparada para todo tipo de crise, né? E acho que a gente tem que começar a pensar nos aprendizados que essa crise vai trazer para o Brasil do ponto de vista positivo, seja para as empresas, seja para as relações com o Estado, que é o tema central de hoje, seja aprendendo como a nação e a sociedade se preparam para as crises. Acho que a Maria Cecília quer fazer um ponto. Maria Cecília. Não, eu acho que já foi tudo comentado. Eu ia comentar realmente dos acidentes que a gente teve aqui no Brasil, que se comparam em termos de calamidade pública e a importância aí do papel do compliance, mas acho que o Léo, o Fábio já comentaram. Então, deixa eu aproveitar, porque eu levantei a mãozinha, mas eu nem sei se isso aí funciona. Eu estava vendo, Esther, onde que tinha a mãozinha eu levantei. Eu só queria fazer 2 pequenos apontamentos. O primeiro, pegando aí a ideia da Esther, é a gente, Marisa e Rose, organizar um outro webinar ou um evento, uma palestra que seja só sobre compliance de empresas de alto risco. Porque eu acho que esse dá material para uma boa discussão também, como é que é visto, né? Porque, assim, eu trabalho numa empresa aérea, então essa questão de ter que decidir agora, eu tenho que decidir na hora que está saindo o voo, se vai, se não vai, tem várias coisas que a gente tem que fazer assim,
ou você faz naquele momento, ou você perdeu o avião, literalmente. Ele foi, e aí quem podia estar lá não está, e etc. Né? Em várias isso é assunto para GT, né, Rogério? Para GT, para tudo. Para tudo, porque é um mundo à parte. Né? Se acostuma a tomar decisões em segundos, porque você não tem tempo de pensar mesmo. Então, você tem que já ter mais ou menos tudo meio esquematizado na cabeça. Isso nunca, isso sempre. E aqui tem o talvez, que eu vou olhar o caso concreto com um pouquinho mais devagar. E a outra questão, né, só pegando aí a fala do Léo, que eu concordo inteiramente, sobre a questão do Brasil, se a gente está acertando, se a gente está errando, como que está essa situação. Hoje, a Bloomberg publicou uma matéria falando que o Brasil, em inglês está assim, Brazil is a virus mess, but its economy is outperforming, dizendo que nós somos o país que sairá primeiro da crise na América Latina, justamente porque aqui é a mess, né? A gente está fazendo uma bagunça com a história do vírus, mas nós estamos prestigiando a economia. Então, tudo na vida é uma troca, né? É o trade-off. Então, é o sacrifício, vamos dizer, da parte da saúde em si, de todo o protocolo de proteção, e tentando, de outra maneira, proteger um pouco mais a economia. Mas a Bloomberg fez uma matéria hoje dando viés positivo disso. Então, só para apimentar um pouco mais aí a nossa discussão. Eu tentando aqui tirar o mute aqui, o tempo dirá, né, Rogério? O tempo dirá se a Bloomberg está certa. Eu vi outros indicadores não tão favoráveis, então quem diria, né? Tinha uma pergunta no chat, aqui no Q&A, que acho que a gente pode começar a fazer algumas, assim, o pessoal está tranquilo no Q&A hoje, estou até estranhando, porque no mês passado eu não tinha nem tempo de responder, e hoje então sem querer fazer pergunta, mas essa era uma pergunta, ela tem relação, o que fazer, né, deixa eu até olhar para ver se eu não estou errando a pergunta, como profissional de compliance, né, de empresa, quando a empresa viola gravemente as normas dos governos sobre as medidas de segurança dos trabalhadores face ao Covid-19, né? Então, qual seria a postura do profissional de compliance nesse caso? Quem quer responder? Cecília? Fabinho? Responde aí, Marisa. Pode isso? Pode, Arnaldo? Claro que não, né? Pode, né? Eu acho que nesse período, uma das áreas que mais se destacou foi justamente essa área do compliance trabalhista, porque foram tantas normas, medidas provisórias, algumas caducaram, outras não, algumas estão com períodos, e se você não tem realmente um profissional que entenda, você pode se, mesmo de forma involuntária, estar violando algum direito do trabalhador. Agora, as violações voluntárias em empresas que têm uma estrutura de compliance, do meu ponto de vista, é reprovável, né? Eu acho que decisões sobre home office, indenização, equipamento que você tem dentro de casa, uso da internet, controle de jornada de trabalho, tudo isso precisa estar muito bem alinhado entre a área de recursos humanos e o compliance, que vai ter que monitorar se realmente você está tendo condições, primeiro, ou em relação ao home office, ou em relação também àqueles empregados, aqueles trabalhadores de funções essenciais, né, que não foram dispensados. A gente viu alguns exemplos, eu não quero citar nome de empresas, mas que você teve fábricas que todos os funcionários foram contaminados pela Covid, se foi fornecido a proteção mínima básica para eles estarem ali trabalhando. Então, se a área de recursos humanos não começar com compliance, nesse período, o risco trabalhista é enorme do meu ponto de vista. Mas, enfim, você tem os dois cenários, o home office e aqueles trabalhadores em funções essenciais aí que não foram protegidos de forma adequada. Se alguém discorda, acho que não, né? Eu acho que não, ninguém vai discordar. Eu só queria fazer um comentário adicional, porque talvez seja algo que
não seja assim muito claro para todo mundo que não trabalha com compliance ainda, né? Mas o compliance officer, né, o profissional de compliance, hoje em dia, ele assume cada vez mais e mais responsabilidade na crítica posterior, né? Quando depois dos fatos se avalia, olha para trás e fala, olha, mas como é que deixaram isso acontecer? E fala, cadê? Por que o compliance não falou nada, né? Então, eu acho que nesse sentido, se o compliance officer, se a pessoa de compliance percebe que existe alguma coisa errada, ela tem que levantar a mão e falar. Eu acho que esse é o principal conselho que eu teria para dar, né? É claro que as leis e as regras, elas estão sempre sujeitas a interpretações, né? Então, talvez a interpretação que esse compliance officer esteja dando para uma certa exigência do ponto de vista de segurança dos profissionais, por exemplo, seja diferente daquela que o RH está dando, diferente daquela que o jurídico deu, e isso tem que ser conversado. Mas o que ele não pode é ficar com essa questão interna, achar que está errado e simplesmente não fazer nada. Então, ele tem que levantar a mão, falar com as pessoas que sejam seus pares, vamos dizer, no RH, no jurídico, nos outros departamentos, e se ainda assim ele não estiver convencido de que a empresa, de que a interpretação adotada pela empresa é razoável, que não precisa ser a dele, porque não necessariamente é a única, ele tem que levar isso para cima, para o próximo nível, para o nível acima dele e acima daquele que está acima também. Ele não pode ter preocupação com a questão hierárquica, né? Muitas vezes o compliance officer tem um chefe, por exemplo, que é o diretor financeiro. Cada empresa tem uma estrutura, mas o compliance officer tem que ter a liberdade de ir até o topo da empresa para levantar os seus pontos. Eu acho que a gente esse é um sempre ponto... fala, né, Esther, da independência, né? Que o compliance officer tem que ter a independência, né? Não, e eu acho que dessa linha de reporte que garanta essa independência. Justamente se uma situação dessa acontecer, né, ele tem o livre acesso a esse reporte. Alta direção, né? E eu acho que esse ponto da Esther que é muito importante, porque a gente também tem que entender como compliance officer nossa função, né? Existe um jurídico, existe uma área de RH e assim, eu sou advogada, mas na minha empresa eu não sou jurídico. Então, quem vai me dizer se é legal ou ilegal o que está sendo feito é o jurídico. E eu, como compliance, vou trabalhar nesse sentido junto com o jurídico. E é por isso que é importante a gente sempre entender essas linhas de divisão. Talvez, né, nessa pergunta, a responsabilidade de dizer, obviamente, o profissional de compliance tem que se colocar, mas quem vai definir mesmo é o jurídico da companhia. Né? Eu dou um exemplo muito fácil, por exemplo, eu fiquei na dúvida quando a minha empresa voltou a trabalhar, porque aqui em São Paulo só podia ser 4 horas no começo, né? A gente voltou a trabalhar no meio de junho. E aí, não estava claro isso na comunicação. E aí eu fui perguntar no comitê de crise, eu falei, e aí, em São Paulo como é que é? A gente pode ficar o dia inteiro no escritório ou não? E aí me falaram, não, porque o nosso CNPJ é de indústria. Então, exatamente por isso, a gente entra na categoria de indústria que o governo está falando. E eu nem passei isso pela minha cabeça, porque eu estou no escritório, né? Então, a gente sempre tem que lembrar do trabalho de compliance em conjunto com as outras equipes da companhia, né? Porque senão a gente fica também tomando responsabilidade que não é nossa. Excelente, para fechar, Marisa, seu comentário e só para fechar o comentário... Só fazer uma parte, eu concordo plenamente, porque é isso. Às vezes a gente está vendo um lado, não está vendo o todo. E o compliance não pode se colocar no lugar de outros setores da empresa, assim como a gente não quer que eles se coloquem no nosso. Então, a gente participa da discussão e, obviamente, eu imagino que ninguém vai tomar uma decisão dizendo vamos contrariar a lei. A lei fala para fazer X, mas eu decidi que vou fazer Y. Isso eu acredito que ninguém vai fazer. Como disse a Esther, é uma interpretação. Então, é feita uma interpretação que seja juridicamente sustentável, sólida, e você participa naquilo que te compete como compliance. Era isso, pode falar. Só para complementar rapidinho, que eu não comentei, e o ponto que a Marisa falou, nessa situação emergencial que a gente está vivenciando, tantas legislações, vai, volta, medida provisória, entra em vigor, não entra, ratificado, você tem que ter um comitê de crise justamente para ter o compartilhamento dessas decisões, quer dizer, vai ter alguém liderando, tem que ter um jurídico analisando a questão legal,
tem que ter o RH vendo quais são as melhores medidas de proteção aos seus integrantes, e o compliance participa. Óbvio que não é a decisão exclusiva do compliance, mas é importante, voltando assim ao começo da nossa conversa, e eu acho que a conversa passada, é que nesse momento de pandemia, você ter um comitê aí compartilhando decisões é muito importante, porque é como a Rogéria falou, ou a Marisa também comentou, você não vai trazer para o colo do compliance também uma decisão que afeta todos os trabalhadores da companhia sem ouvir os outros lados. Eu queria também acrescentar, concordo com todos os comentários muito pertinentes, e considere também obter um parecer, uma consulta de um escritório externo especializado na área trabalhista também, porque as coisas estão mudando numa velocidade. Eu vi agora no site do nosso escritório, há 3 horas atrás, o sócio lá da nossa área trabalhista está discutindo, comentando sobre a proposta de suspender a obrigatoriedade do exame médico para os trabalhadores nas empresas. Então, o assunto trabalhista está muito complexo, mudando a cada momento, e é importante a empresa ter esse suporte, o compliance officer também. Então, considere avaliar a questão com um especialista. Bom, em relação a esse bloco, alguém gostaria de colocar mais algum ponto? Eu vou tomar liberdade aqui. Nós tínhamos feito um terceiro bloco que a gente iria falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas tendo em vista o avançado da hora, eu iria propor para a gente deixar esse próximo bloco para o nosso próximo capítulo, que eu acho que é um bloco muito grande, né? Para a gente ter aí seus 5, 10 minutinhos para tratar. E eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais para a gente fazer o encerramento, e que eu gostaria que a Rogéria e a Marisa fizessem o encerramento. Eu já fico aqui, né, dando uma boa noite a todos e agradecendo mais uma vez a participação dos painelistas, a participação, né, desse público que, assim, só elogios, cada vez mais a gente só tem coisas boas aqui acontecendo. Obrigada. Bom, Rosa, então, acho que para a gente encerrar, né? Eu queria só, então, agradecer novamente a vocês, parabenizar a comissão e parabenizar a OAB, a Seccional de São Paulo, e agradecer a experiência de ter estado aqui com vocês de novo nesse episódio aqui da nossa série, que vai depois para a Netflix, né, Fábio? Eu aprendo muito, é muito enriquecedor estar aqui com vocês, então realmente agradeço e espero que a gente possa falar de LGPD, sim, num episódio completo, porque acho que o tema também é muito relevante e vai trazer bastante, eu espero também, bastante contribuição de todo mundo que participa aqui com a gente no webinar. Obrigada. Só uma coisa, gente, em relação às considerações finais, fiquem à vontade se também tem algum ponto que seja interessante tá fazendo nesse fechamento, por favor, fique à vontade. Eu só mencionei do avançado da hora, mas nós temos ainda uns 10 minutinhos, por favor. Eu vou ser bem breve. Eu circulei aí um link para uma pesquisa global sobre confiança, e muito interessante, nos últimos 20 anos, e para 2020, apontaram o que tem de mais importante hoje é competência e ética. A ética, ela tem que estar antes, durante e após a pandemia. Isso é inquestionável. E eu realmente acredito e confio e sonho por um Brasil livre de corrupção e desenvolvido, seja no âmbito social, com a erradicação aí da pobreza e da desigualdade social, seja no âmbito do meio ambiente, que é uma causa que eu tenho muito carinho. Eu espero que todos vocês que nos assistiram aí hoje e que vão nos acompanhar nos próximos episódios,
que vocês estejam bem, que vocês dentro do seio familiar estejam aí com o seu comitê de crise funcionando, no âmbito dos escritórios e das empresas também, colaborando para manter a integridade. A gente, desde o início da pandemia, a gente tem circulado boletins jurídicos com tudo que tem de novo, o que está acontecendo, algumas questões interessantes de todas as áreas que o escritório atua, e também tem um capítulo exclusivo lá da parte de compliance, com muitos links interessantes, que eu gostaria que vocês também pudessem se valer desse documento e nos consultar, e é uma honra participar e aprender com todos esses especialistas e com vocês que estão nos enviando essas perguntas que são sempre importantes para as nossas reflexões também. Conto com vocês na próxima. Eu vou pedir a permissão aqui para falar mais uma vez, mas a Esther e o Fábio estão bem mais atualizados que eu. Eu ainda estou na época das novelas, em que eram capítulos. E as séries são episódios, né? Então, gente, nós vamos ter novos episódios atualizando. Obrigada. Só também, mais uma vez, agradecer por estar participando do painel com tanta gente competente, com tanta experiência. Eu tenho um tema que a Rogéria tinha mencionado para eu comentar, eu acho que fica para a próxima sessão, que é a questão também da preocupação do compliance na questão desses acordos hoje entre empresas concorrentes, né, que está acontecendo agora para atender a pandemia. Na próxima a gente pode falar bastante sobre isso. E mais uma vez agradecer aí tanta gente acompanhando, poder, enfim, estar contribuindo, assim como o Fábio falou. Eu espero que a gente saia dessa crise, né, os profissionais de compliance mais fortalecidos, com muitas experiências que possam ajudar a nossa sociedade no futuro. A gente passou por esse período complicado aí de Lava Jato, a gente está numa crise política forte, mas ao mesmo tempo, como a Rogéria falou, eu vi essas pesquisas dizendo que o Brasil é um dos países que tem uma perspectiva de retomada econômica positiva e que a gente possa retomar aí esse chamado novo normal, com menos corrupção, com mais compliance, e que essas experiências trocadas agora nos ajudem aí no futuro. E mais uma vez, obrigada por estar aqui com todos vocês. Muito bom, Cecília. Né? Vai lá, Léo. Depois sou eu e a Rô fecha, tá? Bom, eu também vou agradecer aos meus colegas de painel, a comissão na pessoa da Rogéria e a toda a equipe técnica da OAB também. E a todo mundo que está participando conosco. Infelizmente, eu não consegui decorar o nome de todos que participaram no primeiro episódio para saber se nós estamos com as mesmas pessoas ou outras, mas eu reparei que chegamos a 200 pessoas, então é uma audiência bastante grande e bastante qualificada, de vários países, de vários estados, e até esse horário acho que a gente tem muito a agradecer, tanto ao OAB, quanto aos panelistas, quanto a todo mundo que está nos assistindo. E eu acho que a gente está passando um momento muito complicado, mas eu tenho uma postura, quem me conhece já sabe, de tentar sempre ver o lado positivo, o lado do aprendizado, o que a gente pode melhorar, né? E eu acho que a gente tanto pode melhorar olhando outros países, como a gente já falou, tanto experiências ruins como experiências boas, e também com a nossa própria realidade, né? Eu espero que a gente evolua em termos de governança e de compliance das empresas, sim, mas também como país, que a gente se prepare para essas situações, porque uma das certezas da vida é que a gente passará por crises, né? Eu costumo falar em aula que a gente tem 3 certezas: a morte, os tributos e as crises, né? Então, a gente dizer que não estava preparado para esta crise é uma verdade, mas que a gente não está preparado para lidar com crises é um amadorismo como país e como cultura empresarial em alguns casos. Citamos agora o caso da Alemanha, por exemplo, que está preparada para qualquer tipo de crise de saúde, e a gente talvez não possa ter um padrão de Alemanha, mas vamos melhorar esse padrão brasileiro, né? Eu acho que a gente está sendo exposto a uma série de constatações que são muito difíceis agora
mas que elas precisam servir para alguma coisa positiva. Qual que é o lado positivo do aprendizado? Vejam, por exemplo, a gente colocando em xeque não só o sistema de saúde, mas o sistema de educação, né? A gente está percebendo que, isso até vale um papo depois, talvez num outro momento, sobre o nosso sistema de educação público, em grande medida, mas até o privado não estava preparado para uma série de coisas que agora terá que se preparar, e eu espero que esse conjunto de crises a gente consiga trazer como aprendizado também, para deixar uma palavra de otimismo a todos. E assim como a gente falou da realidade das empresas e até dos países, eu gostaria de lembrar também no aprendizado de fazer as coisas corretas dentro de casa também, dentro das famílias. Muitas famílias estão sendo colocadas frente a uma realidade de acompanhar a educação dos filhos, acompanhar o serviço de casa. Isso está gerando uma reorganização de muitas das famílias, que eu acho que será positivo. Eu acho que a gente vive um momento de violência doméstica muito complicado, que precisamos lembrar da governança e do compliance dentro de casa também. A gente tem visto um aumento de alcoolismo e de abuso de outras drogas muito complicado também. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso. E se a gente puder deixar uma palavra de otimismo, vamos aprender com os nossos erros e com os dos outros e criar procedimentos, criar formas de reforçar a nossa governança e o nosso compliance em todos os níveis, porque esse é o caminho certo e, além de ser o certo, ele é o mais barato também. Quem trabalha com governança e compliance costuma colocar isso até como um reforço de convencimento. Pode parecer que burocratiza, mas no frigir dos ovos é o melhor e é o correto. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada, Léo. Bom, eu também, eu tenho duas coisas para falar. Que a Kathleen Miriam de Medeiros tinha feito uma pergunta e que eu acho que é até interessante para a gente pensar num episódio. Como vocês iniciaram no compliance? Temos 6 pessoas aqui para falar, eu acho que daria bastante conversa, por isso que eu não respondi nem trouxe para a resposta. E a Juliana Pereira tinha falado muito da questão de que o compliance é uma espécie de psicólogo na empresa, né? E se a gente achava que depois da crise isso ia aumentar mais. E eu queria usar isso para a minha fala final, porque eu acho que isso é muito importante, a gente sempre reforçar que, como profissional de compliance, nosso papel é acolher, né? É entender, é estar presente. Hoje eu fui na empresa, eu estava conversando com um funcionário que não me conhecia e a gente, no meio da conversa, era uma entrevista relacionada a um caso, ele fez assim para mim, mas você é diretora do que mesmo? É de TI? Eu fiz assim, não, eu sou diretora de governança, riscos, compliance, auditoria. Não, mas é porque você é tão simpática, não imaginei nunca que você seria diretora de compliance. Cadê a arma em cima da mesa? E aí eu acho que esse momento, mais do que nunca, é para mostrar que a nossa função está aqui para ajudar a empresa, né? Crise é oportunidade, com certeza, e para várias pessoas eu falo isso, é o momento de mostrar como o compliance ajuda a fazer negócio, como o compliance traz melhoria para a companhia, e que, com certeza, junto com toda a equipe da companhia, como um time unido, a gente vai conseguir sair dessa situação melhor do que a gente entrou. Então, foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês, conversar com vocês aqui nesta noite de novo. E olha que hoje essa semana está cansativa e nos vemos daqui a um mês no nosso próximo episódio. Passo a palavra para a minha presidenta maravilhosa, Rogéria. Bom, muito obrigada. Marisa, eu quero falar que eu não poderia concordar mais com você. Concordei com tudo que você falou e só para deixar aqui bem claro, eu não comprei muito a ideia da Bloomberg, não, porque o que eu tenho visto é muita empresa fechando. Pelo menos aqui em Santo André, onde eu moro, às vezes que eu saí a pé, até no meu bairro aqui, é muita empresa que fechou. E eu morro de dó, porque a impressão que dá é que a pessoa pegou tudo que tinha e arriscou. E aí veio o Covid e 5 meses sem faturar nada, fechou. Mas está ali, eu torço para que seja verdade, não o lado de que dane-se o Covid, né? Isso nunca, mas para que seja verdade que a gente saia primeiro da crise, porque não é o que eu tenho acompanhado, eu tenho visto essa crise muito profunda. Mas eu queria agradecer demais
todos vocês que ficaram conosco neste episódio dessa nossa série. Queria agradecer muito à Secretaria das Comissões, que nos apoia em todos os eventos, à Comissão de Eventos, que também nos dá todo o apoio, as minhas queridas Marisa e Rose Vuolo, que estão cuidando de tudo, organizando, fazendo pauta, convidando, e sem elas, sem dúvida, não aconteceria nada. Então, a vocês todos, meu muito obrigado, aos nossos queridos palestrantes que estão se dispondo a vir aqui, estão doando o seu tempo para nós, para conversar sobre o tema do momento, que é o que a gente está vivendo. Então, a todos vocês, meu muito obrigada, de coração. Vamos juntos, com força, fé e foco, que uma hora isso tudo vai passar. Um beijo e tchau. Fiquem bem todos.